tarde, queridos irmãos. Sejamos todos bem-vindos a esta casa, de orgulho e de amor, como nós ouvimos aí nas preces oradas, pelo nosso irmão, cantadas. Com muita gratidão que eu estou aqui nessa casa, agradeço ao nosso presidente Zé Luiz pelo convite carinhoso, aos nossos irmãos que estão aqui, que nos conduziram nesse momento. E a presença de cada um de vocês, que é muito importante no trabalho espírita, na atividade da casa espírita, porque cada um de nós traz consigo energias que precisam ser somadas, e que quanto mais a gente soma, mais nós nos capacitamos para caminhar no bem. Nesse momento, quando nós estamos aqui reunidos, daqui está fluindo energia, chega muita energia para nós no sentido da cura que nós viemos buscar, da paz interior, da compreensão daquilo que nós estejamos passando no momento, mas nós também somamos já a essas fileiras do bem, porque a espiritualidade, ela aproveita esse momento que nós estamos aqui, semprados, juntos, irmanados, para de nós também aproveitar aquela energia que se faz necessária ainda para tantas ações dos espíritos de luz no planeta que nós vivemos. O nosso tema é 160 anos de O Evangelho segundo o Espiritismo, como anunciou os nossos irmãos Zé Luiz e o Antônio. O Evangelho segundo o Espiritismo, a primeira edição dele, data de 1864. Ele foi editado mais 2 outras vezes e a terceira edição foi de 1866. E essa edição de 66 é o que nós chamamos de edição definitiva. Essa edição do Evangelho, ela passou por toda uma revisão muito especial, onde Kardec pôde ajustar aquilo que se fazia necessário através da indicação dos espíritos que eram responsáveis, ou que são, responsáveis pela codificação da doutrina espírita, para que nos facilitasse não só a leitura, mas também o entendimento. Então, que é uma coisa extremamente difícil nos nossos dias a gente entender os ensinamentos do Mestre Jesus, E quando a gente entende, a gente pensa que é para os outros e não é para nós. E não tem colocado na nossa vida, no dia a dia, na nossa prática diária. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é a terceira obra da codificação e o 4º livro editado por Kardec. Por quê? Antes dessas 3 edições de O Evangelho segundo o Espiritismo, foi lançado por Kardec um livro com o título Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Era o Evangelho segundo o Espiritismo, só que ele usou o termo imitação. E depois, nas conferências, junto com os espíritos que estavam ali direcionando esse trabalho, eles resolveram criar ou dar outro nome, e era um nome mais adequado. Então, tiraram a palavra imitação e deixaram o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, as 3 edições que nós conhecemos, ela já sai com esse nome de O Evangelho segundo o Espiritismo, mas tem uma anterior, na FEB, se a gente fizer uma visita lá, nós temos a capa desse primeiro livro, bem diferente do que é hoje. Ele era uma brochura, bem diferente do que é hoje, a nossa encadernação das obras básicas. Então, ele foi impresso a primeira vez na França. E essa terceira edição, ela foi cuidadosamente organizada para que pudesse dar origem às traduções em várias outras línguas. Então, nós podemos dizer que os espíritos, que são as vozes do céu, por toda a terra, eles estavam ocupados em fazer chegar, como chega até os dias de hoje, essa mensagem de amor do Cristo, porque nós precisamos dela eternamente. Quando nós não estivermos no planeta Terra, mas já estivermos em outros orbes mais elevados, nós continuaremos precisando dessa palavra.
porque ela é universal, é imorredora, é um código de comportamento social, humano e espiritual. Então, vale, né, a gente comemorar no sentido de que esse é o nosso manual diário, mas é o manual da vida enquanto encarnados e enquanto desencarnados. Nós estamos sempre nos pautando nos ensinamentos de Jesus como espíritos a caminho da luz para nos direcionarmos cada vez mais nesse caminho. E aí Kardec apresenta, ele traz como síntese, né, no Evangelho, logo na introdução, que essa obra é a explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Então, o Espiritismo, ele é uma ciência, nós sabemos disso, mas ele é filosófico também. E ele também é espiritual, o que a gente tem a ideia de que seja religioso. Mas aqui a gente vai ver que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele não é para os espíritas só. Ele é para toda a humanidade. Porque os ensinamentos de Jesus é para toda a humanidade, são para toda a humanidade. Embora grande parte da humanidade não reconheça Jesus como essa referência, esse modelo. Mesmo assim, esses ensinamentos, eles cabem em qualquer época da humanidade, em qualquer situação, como uma linha divisória, que pode parar a guerra, que pode harmonizar o espírito encarnado ou desencarnado, que pode fazer mudar o planeta Terra, que está aí no caminho de regeneração. Então, é só por esse Evangelho que nós vamos conseguir, ou seja, seguindo esse modelo que é Jesus e que tem no Evangelho segundo o Espiritismo o passo a passo que a gente tem que fazer, o beabá, como eu falo lá no meu Cearazinho, né, vem explicando passo a passo o que a gente precisa fazer para ser feliz. O que nós, espíritos encarnados e desencarnados, precisamos fazer para atingir o reino dos céus, para ser um espírito evoluído, né? Então é muito confortante as obras da codificação como um todo, e aqui nós estamos, né, trazendo a relevância do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, eu já falei que ele veio, né, com esse nome de imitação. Então, esta edição é a edição, essa terceira edição, que é a que está completando agora 64 anos, 60 anos, né? Não, é a primeira edição, que foi de 64, que está completando 160 anos. Ou confusão com os números, hein? Eu nunca fui boa com os números, mas agora eu estou um pouquinho pior, depois de 60. Então, aí a gente fala, então tem evangelhos diferentes? Não. Hoje ainda, os nossos livros, apesar de toda a tecnologia, qualquer livro que seja editado, é possível de ser revisado. Isso acontece naturalmente, né, na publicação de obras. E uma obra como essa, ela na reedição, ela não altera o texto, que é o texto básico, que é a moral evangélica de Jesus. Por quê? Porque esse texto é um texto que consta na Bíblia, no livro, texto principal, né, com o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, o nosso Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz essa característica, né, dos ensinamentos de Jesus no Novo Testamento. Ela é metódica, né, uma classificação metódica muito clara, e segue uma linha de raciocínio que traz uma aprendizagem melhor, porque às vezes a gente pega o texto bíblico e se perde nas informações. Aí alguém teve uma ideia de fazer um livro que resume
todas as partes que são semelhantes de todos os evangelistas, num livro só. É sinopse do Evangelho, o nome desse livro. Aí você vai lá, abre a página, aí já tem lá o que consta em Mateus, em Marcos e em Lucas, já, né, tudo separadinho. Então a gente precisa de outro livro para ler a Bíblia, né, por exemplo, para entendê-la melhor, né? E ainda tem dificuldade. Mesmo a gente estudando esses textos, ainda há um grau de dificuldade muito grande. Então, o que os espíritos que estão aí trazendo para nós essa doutrina libertadora e reveladora fazem? Intuem a Kardec, dão a condição, porque ele sendo um pedagogo, um didático exemplar, já tinha livros publicados, mas na área profissional dele, que era um professor, né, matemático, filósofo, então ele estava capacitado para entender essa mensagem dessa forma que foi colocado. A gente, quando pega o Evangelho segundo o Espiritismo, é um livro que nós devemos manusear, é livro de cabeceira, é livro para estudo na nossa casa, pelo menos uma vez por semana, com dia, horário, bonitinho. Por quê? Porque nós vamos estar amparados por essa pleiade de espíritos, nos mantendo, então, nesses momentos, pelo menos, afastado de toda a turbulência que se encontra emergindo no nosso dia a dia, principalmente nesse momento da transição, ou seja, da finalização da transição. E aqui a gente quer falar o termo finalização, porque agora nossa memória não trouxe outro, mas não é no sentido de fim, é no sentido de processo evolutivo, onde o planeta se regenera e os espíritos que aqui seguiram esses ensinamentos, conseguiram se manter num nível melhor de vibração, vão ter acesso. E, consequentemente, todos nós, um dia, nós estaremos acessando os mundos, as várias moradas na casa do Pai, que também está no Evangelho, né? Essa informação trazida por Jesus. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo está estruturado em 28 capítulos. Nesses capítulos constam passagens evangélicas seguidas de instruções dos Espíritos. Às vezes as pessoas perguntam para nós, os espíritas, o que é mesmo o Evangelho segundo o Espiritismo? E a gente diz assim, não, é o mesmo Novo Testamento. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele não é só o Novo Testamento. Ele é o Novo Testamento com a luz da doutrina espírita, com clareamento. É como nós estamos aí na penumbra e vimos para cá enxergarmos melhor. E aí, cada vez mais, dentro desse processo de evolução, nós vamos entendendo, né? E lá no final, nós seremos anjos, espíritos evoluídos, por conta desse aprendizado. Então, Kardec coloca nos 28 capítulos uma série que vai fazer com que nós entendamos a proposta do que é o Consolador prometido por Jesus dentro da doutrina espírita. Porque ele já começa no primeiro capítulo dizendo que eu não vim destruir a lei, né? Então ele já se coloca, ou seja, Jesus já chega dizendo a que veio. Se a gente tivesse entendido isso, ele não precisaria ter sido crucificado. Mas não entendemos. O que a gente entendeu é que ele era um rei que tinha que ter o poder mundano e deveria usar armas para se defender. E que seria assim que a gente ia conquistar o reino de Deus, né? E ele vai seguindo, né, numa linguagem simples e acessível a todos, sem figuras nem alegoria, contendo a essência do ensinamento moral de Jesus. Essa parte do ensino moral, que está nessa terceira obra, que também conclui o que a gente às vezes chama de triplé doutrinário, né? Tem uns nomes que não dá para se não, viu,
mesmo a gente deve estudar um pouquinho, dá não. Então nós temos o quê? Primeira obra lançada, o Livro dos Espíritos, que é a questão filosófica. Traz sobre todas as questões da existência da vida eterna do espírito, encarnado ou desencarnado. Em qualquer mundo que nós estejamos, aquelas questões respondem, né? São 1000 e poucas questões, perguntas e respostas. E mais explanações, notas de rodapé de Kardec, algumas até bem extensas, né? Onde ele, do alto da sua cátedra, pôde interagir para nos esclarecer melhor. O último capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo é um capítulo de preces. É interessante porque a gente tem o hábito de falar na doutrina espírita que a prece decodificada, ela não serve. Por quê? Porque a gente tem reminiscência de já cristãos fazendo orações decoradas automaticamente só para cumprir prazo, promessa, né? Ou para mostrar para os outros que a gente é um cristão. Nesse processo, a prece, ela não vai, tem valor? Tem. Tudo aquilo que gera vibração nossa, almejando o mais alto, o Criador, tem retorno positivo. Porém, quando eu estou, e eu vou dar esse exemplo porque eu era católica e eu rezava o terço. Então minha mãe me deu um que era aqui no dedo. E eu ia para a escola, ó. Aí eu olhava a rua, o sapato da colega, o ônibus que não passava, né? A hora que estava atrasada e tal. E ali, ó. E depois, quando a gente vai crescendo, a gente vai vendo que o que é mesmo que eu estava fazendo, porque eu dei conta de dizer isso para vocês em fração do segundo do externo, da parte que eu ia me conduzindo. Quantos de nós ainda hoje senta ou para um pouco para fazer uma oração e fica dessa forma? Aí o pensamento divaga. Então, na doutrina espírita, o esclarecimento dos espíritos para nós e do espírito de verdade é que nós precisamos gerar uma conexão. E gerando essa conexão, nós temos que nos manter nela. Então, o Evangelho é esse livro de cabeceira que faz com que nós estejamos conectados, desde que nós estejamos realmente entendendo a proposta do ensinamento de Cristo. Porque ela não é para os outros, ela é para nós individualmente. O processo de evolução, ele é primeiro individual, depois ele é coletivo. Nós só evoluímos quando todos nós juntos, né, formos passando passo a passo. E nós temos, aqui tem uma frase, né, de Bezerra de Menezes, ali eu vou aproveitar o exemplo de Bezerra de Menezes, que é um desses espíritos que evoluiu, mas que preferiu permanecer conosco para nos ajudar na caminhada. Então, olha como é que é interessante esse esclarecimento, porque sendo cristão só, nas demais religiões que se denominam ou que são cristãs, nós não temos esse esclarecimento. A gente tinha antes, no próprio Evangelho, que até que vai trazer, fora da igreja não há salvação. Então, se você não estiver vinculado a uma casa espírita, você está condenado. Ou uma igreja qualquer. E se você estiver lá, você está salvo. As duas coisas não são reais. As duas coisas. Porque o fato de nós estarmos aqui agora não nos dá condição de conexão se a gente estiver com o pensamento lá fora. E nós sabemos, na doutrina espírita mais do que nunca, que o pensamento é energia, que cria forma, que tem força e poder, e que transforma para bom ou para ruim. Não é? Melhora as coisas ou piora as coisas. Então, é essa doutrina que nos esclarece sobre isso. É esse ensinamento trazido, decodificado, esse ensinamento clareado, que traz para nós esse entendimento. E nós precisamos entender isso não só
para explicar para quando as pessoas nos perguntarem. É para que todas as vezes que a gente seja solicitado como cristão, a gente lembre que a quem a gente segue é o Cristo. Nós não seguimos Kardec. Essa codificação, ela tem, por exemplo, na capa dos livros, hoje me ocorreu isso, né, durante os estudos, e hoje eu fiquei reforçando essa ideia. Por que bota Kardec aqui, não Jesus? O texto bíblico tem Jesus ou é uma cruz para representar os cristãos? É uma cruz. Então aqui são os livros da codificação kardeciana, vai levar por interesse da publicação desde sempre. Mas não precisa ser necessariamente assim. Então, quando as pessoas nos veem com esse material, com a foto de Kardec, entendem que nós somos seguidores de Kardec, que ele é o dono do espiritismo. Doutrina espírita não é personificada. Doutrina espírita é doutrina dos espíritos. Espíritos de alto grau de elevação moral, que vieram nos orientar, espíritos ainda em dificuldades, né, como nós, eles vieram por nos amarem e por amor a Deus, por compreender esses ensinamentos, vieram para nos ajudar. Então Kardec foi o meio, o médium, se a gente quiser chamar assim, porque ele não tinha mediunidade ostensiva, pelo menos que a gente saiba. Mas, com toda certeza, intuição não faltava ali, porque o tempo inteiro, e ele também retrata, né, na sua biografia, é retratado, que ele ouviu certa vez, enquanto trabalhava numa obra, batidas, ou seja, manifestação de um espírito que ele leva depois para um trabalho mediúnico e faz a pergunta quem era que estava, né? E aí tem aquela longa conversa que era o espírito familiar que estaria com ele, né? Dali para frente. Então, quando a gente fala, e tem essas preces são confusas, tem prece para almas, né, desencarnadas, tem prece para quem está doente, tem prece para os filhos, né? E tem prece para nós mesmos. Mas tem na primeira parte o Pai Nosso. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, de um por um item, e ver como é que é fantástico aquilo. É a nossa conversa com Deus, ouvindo Deus, porque quando você fala Pai Nosso que estás nos céus, aí ele discorre lá, Deus nos ouvindo nessa solicitação. Porque enquanto a gente fala, Pai Nosso que está nos céus, você não está fazendo muita coisa não. Está numa vibração, melhor do que aquela quando a gente está lá fora, no trânsito irritado. Mas não está se conectando devidamente. E pode ser que a gente não tenha ali a realização da nossa necessidade, porque precisa de energia direcionada, precisa de consciência e precisa de disciplina. Disciplina, disciplina, disciplina. Se era para o Chico, vamos pensar para nós. Bota 10 vezes mais isso, né? No nosso caso, que estamos em planeta de prova de expiação e que ainda estamos aqui nessa condição de estudar que foi trazido por esses grandes espíritos. Então, o Evangelho, ele é tido como um farol. E eu fiz um grifo meu aqui e coloquei o coração da obra, porque ele traz o livro dos espíritos, filosófico, o livro dos médiuns, científico. E aí vem o Evangelho, que é o coração, que é Jesus conosco, que faz com que a gente entenda as outras obras, porque o Evangelho já estava nas outras obras, principalmente no livro dos Espíritos. A gente encontra muita coisa dentro dos textos do Evangelho que estão já lá no livro dos Espíritos, primeiro livro publicado, e ele foi o terceiro livro na codificação. Então não é para a gente ter aquela ideia de que é uma coisa separada. Por quê? Porque parte filosófica de uma doutrina, parte científica e parte espiritualista ou espiritual
de qualquer processo doutrinário é um conjunto. Porque nós somos essas dimensões. Nós precisamos saber de nós, de onde nós viemos, para onde nós vamos, mas nós precisamos entender por que a gente veio e por que a gente é assim num planeta como esse. Isso já é ciência, é a parte biológica e fisiológica. Mas a gente precisa entender que o que anima esse corpo material, que pode ser reconhecido pela ciência, estudado e compreendido, é uma alma, que é extrafísica do ponto de vista nosso, material. Ou seja, é uma fumacinha, como a gente colocava, que a gente sabe que não é uma fumacinha, né? É uma matéria diferenciada. Ou seja, a gente não conhece aqui a olho nu essa matéria, mas ela existe. A gente não enxerga, pelo menos uma parte de nós. Alguns, né, conseguem enxergar. Então, isso é matéria, só que é uma matéria menos densa. E que nós já convivemos e vamos conviver após o desencarne e com o nosso processo de evolução. Cada vez que nós nos depuramos moralmente, nós vamos nos elevando. E vamos virando essa fumacinha. Vamos ficando menos densos, mais fluídicos. E hoje tem a ciência para provar isso, né? Numa velocidade e num nível que até a gente que não tem muita instrução sobre isso consegue perceber. Mas a doutrina espírita, ela já vem antes da ciência quântica e ela vem nos dizer o quê? Que há vida após essa matéria, porque eles se comunicaram conosco e se comunicam até hoje. E Jesus nos disse isso no seu próprio Evangelho. Ele foi crucificado, ressuscita, aparece de volta, convive com as pessoas, faz preleções e depois ele permanece conosco infinitamente. Porque a promessa dele é que nenhuma das ovelhas que o Pai confiou a ele ficará perdida. Então, enquanto tiver um de nós na condição de inferioridade, ele estará conosco, nos resgatando e nos ajudando. Então, aí a gente chama, né, o aspecto tríplice da obra espírita, ou da doutrina espírita, por conta disso, porque vai envolver as questões sobre a nossa vida. Então é muito importante que a gente estude o Livro dos Espíritos. E a Casa Espírita, ela oferece em dias, horários, né, que vão formando grupos, online. Hoje tem muita coisa, a Federação Espírita Brasileira, ela promove, inclusive o Zé fez parte, né, do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo também, tem aí no YouTube gravado. Tem o Evangelho segundo o Espiritismo estudado, capítulo por capítulo. Tem o Livro dos Médiuns, como Jacobson Trovão teve aqui com vocês recentemente, né? Então, está tudo de bandeja para nós nos dias de hoje. E aí, esse livro, o Evangelho, ele é tão especial, né, que ele vem com um prefácio e uma introdução. O livro tem introdução, ou prefácio, né? Alguns têm prefácio e introdução, mas essa obra ela vem com os dois. E quem assina o prefácio, vocês já viram lá, quando leram esse prefácio? É o Espírito de Verdade, o Espírito patrono da codificação da doutrina espírita. O Espírito de Verdade, que aí a gente vai lá no Livro dos Espíritos e a gente volta no Evangelho e está dito que é Ele mesmo, Jesus. O Espírito de Verdade. Então, olha a grandeza desse coração gigante de Jesus, e por isso a gente chama o Evangelho de coração da doutrina, né? Se a gente não tiver esse livro, esse Evangelho, essas leis, essa moral incorporado a nós como Espírito eterno, a gente não evolui. Então é necessário sim que a gente tenha o livro na mão, que a gente leia o livro, mas principalmente que a gente se disponha
a mudança, porque essa tem sido a parte mais difícil para nós. Nós temos repetido os mesmos vícios, os mesmos erros, os mesmos enganos por várias encarnações. E já conhecedores do Evangelho de Jesus, porque não é a primeira vez que nós estamos em alguma religião ou processo espiritualista cristão. A gente tem informação disso também através da doutrina. Então, é bom que a gente esteja atento nessa informação, porque como toda a informação está chegando e ela é muito simples, ela é muito acessível, a gente precisa repensar a nossa postura. Será que a gente ainda está fazendo distinção? Tem uma coisa que eu sempre coloco, que eu acho importante, que é assim, a gente fala proteção das mulheres, movimento de proteção às mulheres. Aí de um tempo para cá, uns 20 anos atrás, eu comecei a pensar assim, ninguém protege os homens? Não é que a gente tenha que preocupar com homem e com mulheres. Porque a gente tenha que se ocupar com homens e mulheres, porque a doutrina reveladora nos diz que, dada a nossa necessidade, nós reencarnamos por vezes no corpo feminino, por vezes no corpo masculino. Então, por que a gente tem que ficar defendendo bandeira para dar briga, dissensão, criar leis específicas para respeito de uma criatura? Na outra encarnação a gente vai vir no outro corpo. E aí? Só para a gente ter uma ideia de como que a gente ainda está nesse entendimento moral, quando a gente fica discutindo socialmente, isso, toda vez que se cria uma lei, toda vez que se abre um movimento para reflexão, é importante, a gente sabe disso. Mas as dissensões não são. E, em geral, esses movimentos criam dissensões, porque nós pensamos diferente. E como nós não estamos incorporando o ensino do Mestre Jesus, é tão claro, né? E é bom que a vida de Jesus a gente tem em filmes, tem em livros, tem em palestras, sermões, em tudo quanto é lugar, nós os cristãos temos acesso. Então é fácil da gente lembrar. Jesus andava com quem? Com todas as criaturas. Ele acolheu só os aleijados, os cegos, os pobres? Não. Ele acolheu Mateus, cobrador de impostos. Ele foi pernoitar lá na casa de Zaqueu, um homem rico, cobrador de impostos. Essa lição é lindíssima de Jesus, porque também a conversão de Zaqueu é maravilhosa. Mas a gente precisa ler no Evangelho isso, né? Precisa pegar essa informação. E precisa ir lá no Boa Nova, no Humberto de Campos, para completar essas informações. Então, doutrina espírita é isso. É exercício da razão, porque um dos critérios de veracidade da doutrina espírita e que ela tem superado todas as agressões, todas as dissensões, é essa seriedade nas colocações que os espíritos trazem, que não vão se modificando de acordo com as nossas necessidades. Elas são e estão de acordo com as leis divinas que são imutáveis. E aí tem como nós nos direcionarmos, desencarna, é cristão agora e tal, desencarna, vai lá, fica na erraticidade, depois volta, cristão de novo, já sabendo uma parte disso. Só que a prática ainda, né, gera dificuldade para nós, dada a nossa imperfeição. Então, eu estou ali no tempo, tem uma mensagem do Espírito de Verdade, que é essa que eu falei do prefácio, que Kardec coloca aí para nós nesse prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Qualquer das traduções tem essa mensagem. Ele diz assim, o Espírito de Verdade: homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também, uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. É assinado pelo Espírito de Verdade, está lá no prefácio. Aí nós vamos ter a introdução, os capítulos, a coletânea de preces no final, né? Isso didaticamente a gente consegue tudo na internet aprender esse modelinho, isso tem aulinhas, tudo bonitinho.
Mas a essência do ensinamento é se a gente estudar. Se a gente estudar, perseverando no bem e trazendo para a prática da nossa vida. Então, na hora de julgar se o fulano é cristão ou não, a gente tem que lembrar o que o Cristo faria, como é que ele se comportaria. Porque ele não se comportará, ele já se comportou, ele já é o modelo, ele já é o guia. E ele é o guia porque ele sabe o caminho, como o Espírito é levado. Então, se a gente não segue esse modelo, a gente não chega. É por isso que ele diz que ele é caminho, verdade e vida. E que a gente não vai ao Pai se não for por ele. E os outros que não acreditam em Jesus vão chegar, são todos filhos de Deus. E Jesus acolhe a si mesmo. Ele é o modelo. Que a paz do Mestre Jesus seja conosco, queridos irmãos, hoje e sempre. Muito obrigada.